Bom, essa questão eu sofri já a questão de racismo aqui, como vereador. Né? Aqui, eu, como um conservador, eu tenho como premissa ser contrário a qualquer criação, qualquer tipo de conselho, né? Por qualquer que seja. Né? E aqui, como vereador, eu me posiciono muito contrário a qualquer projeto de lei na Câmara que tramite nesse sentido, a criação de mais conselhos. E aí estava na pauta que tem um projeto tramitando na casa, que é a criação do Conselho da Igualdade Racial. Mas olha para você ver, uma das distribuições de vagas dentro do Conselho é que 50% das vagas serão para negros e os outros 50% será dividido entre as demais raças. E aí, então, a minha crítica é exatamente isso aí, é exatamente o seguinte, não é um conselho de igualdade racial, mas um conselho de supremacia racial. Porque se eu quero que 50% das vagas seja para uma raça e as outras demais raças vão dividir os outros 50% que sobrar, é supremacia, é óbvio, porque aquele conselho vai ser formado por uma maioria de negros e as outras demais raças serão, né, divididas entre as demais vagas. Então, é um posicionamento exatamente contrário a isso, e quando tentaram incluir na pauta esse projeto, e eu, como presidente da casa, não deixei esse projeto entrar, eu fui chamado de racista. Né? E por quê? Porque a minha aparência, da cor da minha pele, é branca. Né? Meus olhos são azuis, mas a minha família é de negros. Né? Então, tem até uma foto aqui da minha família, né? Onde está aqui os meus avós, a minha mãe, a minha tia. E, e aí a minha avó, né, era chamada de vó mulata. Assim, meu irmão é pardo, minha irmã é parda, meu outro irmão é mais branca que nem eu. Então eu brinco e falo assim que eu dei azar de ter nascido branco, né? Porque a minha genética, se eu fizer um exame genético aqui, vai encontrar DNA de negro da minha família. Eu sou um afrodescendente, assim. Então, mas eu fui chamado de racista simplesmente porque eles olharam para a cor da minha pele e o meu posicionamento, óbvio, então eu sou um racista. Né? Então, parece que só existe o racismo por um lado, né? A desconsiderar, criticar uma pessoa, mal falar essa pessoa simplesmente pela cor da pele dela, isso é racismo, assim, né? E aí o que acontece? E aí entra na questão que a gente estava falando agora, até que foi essa ação na justiça, e eu várias vezes fico pensando, porque quando eu fui chamado de racista, racismo é um crime praticado no Brasil. Né? Está tipificado no Código Penal. Então, quando a pessoa me chama de racista, ela está me acusando que eu estou cometendo um crime. Né? E eu até desafiei. Eu falei, então, se você está dizendo isso, vá na delegacia agora e faça um boletim de ocorrência. E se você não estiver fazendo isso, você está prevaricando. Né? Principalmente falando isso para vereadores que estavam aqui no mesmo sentido. Então, eu falei, você está prevaricando porque você está vendo eu cometer um crime e não está me denunciando. Mas a gente fica naquela... eu também poderia ir na delegacia, fazer um BO, abrir um boletim de ocorrência e abrir um processo contra as pessoas que me chamaram de racista, porque elas estavam me acusando de um crime que eu não cometi. Né? Mas a gente que é conservador e preza pela liberdade, e eu até defendo aí o direito de ofender, né, vamos dizer assim, nessa liberdade, a gente fica pensando até onde eu parto para usar as mesmas ferramentas que eles, né, me rebaixando ao mesmo nível, ou eu permaneço dentro da minha coerência daquilo que eu acredito. Né? Então uma briga. Até esses dias teve uma audiência pública aqui na Câmara para debater essa questão desse Conselho de Igualdade Racial, e um cidadão subiu na tribuna, usou a tribuna e chamou toda a Câmara Municipal de racista, todos os vereadores de racista, o presidente dessa casa de racista, que nesse caso sou eu, né? Mais uma vez. E aí, mais uma vez, eu paro para me pensar, deveria ir lá denunciar e abrir um processo contra ele? Né? Talvez para expor o próprio sistema, porque eu acredito que se eu fizer isso aqui em Taubaté, talvez venha uma decisão do próprio Ministério Público também, dizendo que não existe racismo nesse sentido. Né? Então, mas talvez aí o meu processo talvez não seria nem por racismo, mas talvez seria por uma falsa comunicação de crime. Né? De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.